Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai dar continuidade aqui ao processo da imaginação. Então a gente tinha nas aulas anteriores elencado todas as possíveis ideias para resolver aquele problema que foi levantado na fase do foco. Logo em seguida aqui a gente criou categorias, né? E nessas categorias a gente colocou as ideias semelhantes. E nessa aula aqui a gente vai ver quais dessas... A gente vai criar algum critério aqui para descartar algumas dessas ideias e selecionar as melhores. Então eu criei assim, pode ser qualquer tipo de critério. Eu coloquei assim 3 critérios, né? A ideia pode ser inviável, né? Ou seja, não dá para fazer isso, é muito boa, mas não dá para fazer. Viável, porém difícil de implementar, tem algumas restrições de implementação. Ou simplesmente viável, que dê para implementar. É isso, né? Então vamos dar uma olhada rápida aqui nas ideias, né? Mudança de hábito. Ensinar o Pedrinho a se trocar mais rapidamente. É viável, porém aqui é um pouco difícil. Por quê? Em razão da idade do Pedrinho, né? O Pedrinho tem 12 anos, né? Tem um comportamento meio rígido de fazer as coisas e tal. Então, trocar mais rapidamente vai ser um problema, né? E ainda mais se ele continuar dormindo pouco, né? Fazer com que durma mais cedo é viável, porém é difícil de implementar. Por quê? Porque ele passa muito tempo no trânsito, aí chega em casa cansado, dorme tarde é difícil acordar mais cedo. Então essas aqui são viáveis, sim, mas difícil de implementar. Mudança de procedimento. Olha, mudar o trajeto com a empresa de transporte, solicitar tolerância, negociar o preço da transporte, né? Isso aqui é meio inviável, né? Por quê? Porque a empresa de transporte, eles podem até fazer, né? Tentar, né? Mas é meio inviável, por quê? Porque a empresa de transporte ali trabalha com, digamos, com 10 famílias, né? E cada uma das famílias aqui, né, tem um objetivo, né? Então, se ele não vai mudar um procedimento para as 10 famílias para atender uma família, né? Se todas as famílias morassem nessa região, tivessem o mesmo problema ali, né? Ou várias famílias tivessem problema próximo, aqui talvez fosse viável. Mas conseguir essa mudança de trajeto, tolerância, preço, ou a própria escola, né? Abonar as aulas aí devido à ineficiência da companhia de transporte, isso aqui a gente pode classificar assim como inviável, tá bom? E quanto à mudança de forma de transporte? Descobrir uma outra empresa de transporte. Isso aqui é viável, né? Talvez não seja muito fácil, né? Mas nesse primeiro momento assim, né, a gente não tem certeza, a gente pode falar que é viável, né? E quando a gente for criar um protótipo da solução, a gente vai ver se isso aqui é viável ou inviável, né? Usar transporte público de ida e volta. Isso aqui, assim, uma pequena análise dá para perceber que é inviável, né? Por quê? Porque o transporte público não vai naquela região, né? Ou então fica muito longe, demora muito tempo para pegar, teria que pegar uns 4 transportes públicos, e ainda assim ia ter que ir andando, né? Ia ter que acordar às 5 horas da manhã, né? Então não ia dar certo isso aqui, né? Segundo, usar a empresa de transporte pela manhã, buscar a parte da tarde, viável. Levar e buscar o Pedrinho, carro da família, viável. Levar e trazer o Pedrinho usando o motorista particular. Isso aqui é inviável em razão dos custos envolvidos, ou seja, o motorista particular aqui vai bem acima do orçamento da família, né? A gente vai depois explicitar aqui esse custo aqui para deixar isso aqui claro, né? Levar usando Uber também é viável em função aqui dos custos e em função da logística envolvida. Por quê, né? Porque usando Uber você não conhece o motorista, né? Então você vai ter que ir junto na ida, né? Você vai ter que voltar, né? Evidentemente, né? Que você vai ter um custo à volta, né? E na volta, ida e volta é a mesma coisa. Você vai até a escola com Uber e volta aqui da escola com Uber, né? Então aqui só usando Uber, o táxi acaba ficando bastante caro, né? Outra coisa, levar o Pedrinho combinando o uso do Uber ou táxi com a família é viável. Então a família leva, quando não puder levar, vai de Uber. Então isso aqui é viável. Ir de bicicleta à escola é inviável, em função que tem vários morros daqui até ali, apesar de serem 15 km, isso aqui é impossível, né? O trânsito é muito carregado, não tem como, né? A escola não é situada em um lugar de fácil acesso para a bicicleta. Ir de trem à estação mais próxima de Uber também é viável, por quê? Porque tem um tempo da casa da família até o trem, né? Então como é que ia fazer isso? Ia pegar um táxi, né? Porque não dá para ir andando, né? Ou ia deixar o carro, não tem lugar para estacionar, né? E depois chegando lá ainda tinha que pegar um Uber, né? Tinha um tempo de pegar um Uber para a escola, então ficaria inviável essa parte aqui. Ir e voltar com um colega que mora próximo, né? Transporte solidário também é inviável, porque não tem ninguém que mora aqui próximo, né? Bom, então
a gente já tem essas soluções, né? Mudança do local. Tudo isso aqui seria possível, né? Mas, por exemplo, mudar do local para um local mais próximo da escola, o custo aqui seria maior do que ter um motorista particular. Então, mudar para um local mais próximo é inviável, né? Ou teria que vender a casa do Pedrinho, né? E alugar uma outra casa, né? Então, isso aqui é extremamente complicado, né? A mesma coisa aqui, passar o Pedrinho morar na casa dos avós. Aí você está transferindo o problema para os avós, né? Tá bom que o Pedrinho vai acordar mais cedo, mas não é só isso, né? Tem que fazer lição de casa, né? Tem que tomar banho, né? Tem que fazer, né? E vai ficar com saudade do pai e da mãe, então fica meio esquisito isso aqui. Também seria inviável, né? Então mudar de casa ou alugar um apartamento é inviável, né? Pedir para a empresa de transporte deixar na casa dos avós também é inviável, porque aí você teria que ir lá buscar nos avós, que também é longe, né? E ele economizar tempo para chegar nos avós, mas ia gastar tempo para voltar, né? Mudar uma escola mais próxima seria viável, porém, difícil de implementar porque o Pedrinho está nessa escola aí desde pequenininho, coisa e tal, né, tem os amigos, a escola é muito boa, né, então mudar de escola aqui é bastante complicado também, tá? Bom, então aqui nesse primeiro momento aqui, a gente aplicou os critérios para verificar quais seriam as soluções viáveis e as não viáveis. E a gente poderia elencar as soluções aqui viáveis que a gente chegou. Ou seja, descobrir uma outra empresa de transporte seria viável, usar uma empresa de transporte pela manhã e à tarde buscar de carro viável, levar e trazer o Pedrinho usando o carro da família viável, levar usando combinado Uber táxi de repente para levar e voltar com o carro da família. Então essas aqui são possíveis soluções viáveis. Na nossa próxima videoaula a gente vai fazer uma análise de viabilidade, ou seja, dessas soluções. Vamos botar na ponta do lápis aqui, né, fazer umas continhas, né, para ver aqui quais que seriam viáveis, quais não seriam viáveis, tá bom? Então é isso aí, pessoal.